Muito boa tarde. Agradeço muito poder estar aqui nesta belíssima vila de Sirmancelho, gente hospitaleira, como já se viu. E, enfim, são dos lugares que também são do norte. Aqui estão mais lugares, são os meus. O desafio que me foi colocado, agradeço sobretudo à Aida Sampaio, ao Dr. José Eduardo Franco, o amabilíssimo convite, não sei onde foram desencarnar, mas, de qualquer das formas, agradeço o amabilíssimo convite para estar convosco e tentar, enfim, agradeço também o desafio que me puseram, que aqui coloco, sem interrogação, no último cenário irei colocar com a interrogação, atualizar a universidade, uma reforma pioneira a nível europeu no século das luzes, em 1772. Vou começar com um pequeno prólogo para acertar algumas ideias. A Universidade de Coimbra é, antes da reforma, uma universidade bicéfala, ou seja, tem as faculdades maiores, que têm a sua administração e o seu ritmo próprio, e tem depois o Colégio das Artes, da exclusiva responsabilidade dos jesuítas. Não são vasos comunicantes. Não são vasos comunicantes em termos administrativos e também em termos científicos. Quando se fala da decadência da Universidade de Coimbra, atribuída a decadência aos jesuítas, é necessário fazer isso com um grão de sal, porque, de facto, os jesuítas não ensinam na universidade, não ensinam nas faculdades maiores, que são maioritariamente de Direito, Teologia e Medicina. Eles ensinam as artes. Ensinam no Colégio das Artes. Claro que a Faculdade de Artes é a faculdade, naturalmente, onde cabe o ensino científico. O quadrívio é, desde a Idade Média, da Faculdade de Artes. A filosofia é ensinada na Faculdade de Artes. De maneira que, a uma certa altura, a articulação que há entre artes e a universidade, as faculdades maiores, é uma articulação que tem, ou seja, para direito não é necessário ter artes, basta saber latim. E direito tem mais ou menos cerca de 87% do corpo de alunos. Para teologia, sim, é necessária a filosofia, mas essa filosofia não se estuda propriamente no Colégio das Artes, mas sim nos numerosos colégios das ordens religiosas que estão na cidade de Coimbra e que assim próprios chamam o ensino das artes e também da maior parte do curso de teologia, indo à faculdade só para receber os graus, fundamentalmente. Onde a Faculdade de Artes tem uma comunicação com as faculdades maiores, é com medicina. Os estudantes de medicina têm que saber artes, podem estudá-las no colégio, podem estudá-las também noutras instituições. O Colégio da Vinha tem graus em artes também, os jesuítas, mas em si os jesuítas têm uma dominância grande. Quanto ao latim, há muitas maneiras de aprender latim. O é mais prático, quando se fala de decadência ou atraso da Universidade de Coimbra, diz respeito fundamentalmente à medicina e adiante veremos isso. No prólogo ainda, 29 de setembro de 1772, é o dia da entronização da reforma. Mas, se é um ponto de partida com os novos estatutos, é também um ponto de chegada quer de uma envolvência cultural, quer de um ponto de chegada de circunstancial, que vão dar origem à própria reforma. Penso a reforma não como uma iluminação do Marquês de Pombal, mas como um conjunto de factores e de dados que se vão acumulando ao longo do século XVIII. E é sobre isso que irei conversar brevemente. Aqui, enfim, mais uma vez, um manuscrito para apresentar os estatutos. Os estatutos estavam impressos nesta altura, foram distribuídos já impressos aos professores, mas foram apresentados num riquíssimo manuscrito, muito bem escrito e muito bem encadernaado. Há, contudo, uma longa gestação. Uma longa gestação que podemos começar a situar na Biblioteca Joanina, que se constrói entre 1717 e 1728. Porque a biblioteca é um enorme movimento, mas não por isso. Porque a biblioteca começa pela aquisição de uma biblioteca de um professor de Direito,
cuja aquisição custou sensivelmente 20% do rendimento anual da universidade. E o reitor Nuno da Silva Tano, II, escreve ao rei dizer: está à venda uma grande livraria, ou seja, uma grande biblioteca. Consultei os conselhos. E eles dizem sim, que é de comprar-se essa livraria para remir a universidade da injúria que padece, quando nacionais e estrangeiros vão lá visitá-la e procuram a biblioteca como coisa essencial que devia lá existir. O rei dá licença. Há um pormenor interessantíssimo. A licença para a compra da biblioteca foi dada, rubricada pelo rei. A licença para a construção da casa da livraria foi rubricada pela rainha Dona Mariana da Áustria. Mas isso seriam contas mais longas que não vale a pena aqui fazer. A partir daí, a universidade contrata, gera e financia integralmente a construção daquela biblioteca. Para além do mais, dá origem a um incremento bibliográfico notável, além do núcleo inicial. Começam a vir do estrangeiro, sobretudo entre 1730 e 34, livros de medicina, livros de ciência moderna, que vão fazer parte do recheio da biblioteca. Ela ficará aberta ao público só mais tarde, mas, logicamente, começa a biblioteca a ser não só um magnífico, envolvente, magnífico continente dos livros, mas também com um recheio importante de livros modernos. No teto da biblioteca, é muito interessante a última sala do teto da biblioteca, onde está a organização do saber. Não é a organização do saber que estava em vigor na altura, mas a organização do saber ideal. Já corria isto. E então, há um aspecto interessantíssimo que é o que diz respeito à natureza. Uma das áreas de saber é a natureza. Ou seja, juntando as três faculdades de medicina, de matemática e de filosofia, que não existiam, mas que irão existir na nomenclatura pombalina. Já aqui, por volta de 1623, se diz que a medicina cura no tempo apropriado e, sobretudo, que a matemática e a filosofia natural abraçam completamente o céu e a terra, ou seja, o conhecimento da natureza. A mesma ideia aparece naturalmente com a torre. A torre não termina em pináculo, termina em terraço para dar origem, para dar possibilidade a instalarem-se lá instrumentos de observação astronómica sugeridos por quem? Por dois jesuítas, os padres Carbone e Capassi, que foram convidados por Dom João V para virem para Portugal, os famosos padres matemáticos. Um deles irá depois para o Brasil para superintender na demarcação das fronteiras do Brasil. Estávamos, enfim, na altura, nesse grande problema de Portugal e Espanha, que vai culminar no Tratado de Limites de 1750, e são eles que sugerem que a torre fique assim para se colocarem instrumentos astronómicos. Veja-se que em Santo Antão, por volta do Colégio Santo Antão em Lisboa, por volta de 1723, é também montado um observatório, provavelmente por influência desses mesmos padres matemáticos. O problema fundamental tratava-se, de facto, e começa a ser sentido dentro da universidade e fora da universidade, começa a ser a renovação dos estudos de medicina. Dom João V pensa em convidar a maior celebridade da altura, o professor Hermann Boerhaave, que ensinava em Leiden, naquilo que era a crista da onda da medicina de então. Jacob Sarmento, que é fellow na Royal Society em Londres, também é convidado a pronunciar-se. Ele próprio sugere que venham sementes dos jardins de Chelsea para fazer um outro plano absolutamente necessário para a Faculdade de Medicina. Manda o próprio plano, que já vimos. Esta manhã o professor Filhais já nos mostrou um plano para um jardim botânico e, naturalmente, através da Academia da História, que é um dos marcos de um marco cultural que começa aí e termina na Academia das Ciências em 1779, através dele vai sugerir que seja traduzida uma obra que põe em causa todo o sistema aristotélico, que era o Novo Órgão de Francis Bacon. É só uma imagem do projeto de Jacob Castro Sarmento,
um brigantino, um homem de Bragança. Continua o problema dos estudos de medicina. E aqui refiro simplesmente a uma polémica ou a um acontecimento que é, por vezes, que não se dá muita importância, que é um concurso para a cadeira de Anatomia em 1739. O concurso foi sugerido por um professor de Cirurgia, para saber se sabia anatomia em Coimbra. Não é que fosse proibido fazer anatomia em cadáveres. O artigo 103 da Reformação de 1612 manda ao Hospital da cidade dar um cadáver cada ano para se fazer anatomias e, nessa altura, no inverno, uma anatomia geral demoraria 3 dias simplesmente não se faziam as anatomias em cadáveres. Faziam-se em carneiros. E aí estava o problema. Todos os julgados do concurso concordam que é muito importante a anatomia. O professor de topo da faculdade, Manuel Reis de Sousa, tem, porém, uma posição muito interessante. É muito importante a anatomia. Eu conheço a anatomia e ensino aos meus discípulos. Mas há uma anatomia teórica e há uma anatomia histórica. A histórica faz-se através de dissecções, etc. A teórica vê-se nos livros. E diz, para os médicos, basta a teórica. E aí está esse dilema. É importante, mas o médico não pode sujar as mãos. Literalmente, o médico não pode sujar as mãos. Só o cirurgião é operário. Passamos à frente, sabemos Vermeer, sabemos António Nunes Ribeiro Sanches. De António Nunes Ribeiro Sanches, importa dizer, sobretudo, não tanto os escritos sobre a medicina, mas a sua radical oposição ao, digamos nós, àquilo que seria o poder eclesiástico dentro da universidade. Ele vai mesmo propor que as faculdades de cânones e teologia, que são de cariz eclesiástico, sejam irradiadas, sejam erradicadas da universidade, que os eclesiásticos as estudem, mas que o poder central, o império digamos nós, civil, se assemelha completamente da educação. E chegamos, naturalmente, a um ponto que é, enfim, incontornável, que é os jesuítas. Os jesuítas, logicamente, enfim, têm uma posição. Vou resumir rapidamente aquilo que é o dilema jesuítico. Os jesuítas têm, desde o final do século XVI, em Santo Antão, uma aula de esfera, ou seja, uma aula de matemática, de que o professor Henrique Leitão fez um historial muito interessante. Em 1754, publicam um conjunto de matérias que têm que ser dadas nos colégios jesuítas e, segundo Décio Martins, já com uma perspectiva moderna sobre os temas relacionados com a física moderna. Inácio Monteiro, um outro jesuíta que já foi citado, diz: estudamos hoje a natureza pela observação e pelo cálculo. A geometria é o fundamento dos conhecimentos físicos que fazem o corpo da filosofia moderna. Simplesmente os jesuítas têm uma explicação global para a realidade física, que é o ilemorfismo. É uma explicação dual, ou seja, cada objeto, cada realidade tem um princípio da permanência, tem um princípio da mudança. É uma categoria lógica, e essa posição de Aristóteles estava em suporte do dogma católico, sobretudo o dogma da transubstanciação, que diz que muda a substância do pão, não mudam os acidentes. Isso é uma dificuldade inultrapassável. Era uma dificuldade inultrapassável. Eles podiam, de facto, estar com a ciência do tempo, mas a explicação global de Descartes e de Gassendi eram explicações monistas. Descartes distingue entre res cogitas, res extensa. Ou seja, a materialidade é só a res extensa. Gassendi diz a realidade é formada de átomos. São princípios monistas que os jesuítas não aceitam, por obediência ao dogma. Depois há uma preparação a médio prazo para a reforma da universidade. Por um lado, a reforma dos estudos médios e primários, que
que é imediatamente a seguir à expulsão dos jesuítas, que estabelece os princípios que vão depois servir Vou ser exterminado hoje. Não queria falar um bocadinho da reforma, se fosse possível. Vou só dar esta ideia de que a reforma começa a ser preparada a longo prazo através do estrangulamento do corpo docente da Universidade de Coimbra. A partir de 1761 não há nenhuma promoção, ninguém entra de novo, ninguém é jubilado. O corpo docente vai-se esvaziar. A procuração imediata com a Junta da Previdência Literária, que é formada fundamentalmente por gente que tinha feito os seus estudos na Universidade Velha, e não cito aqui o Senado, porque não vale a pena estar a dizer, era o ambiente da época, que era um ambiente contra o ultramontanismo, e a nova fundação, fundamentos da nova fundação, a universidade está no corpo do Estado, é um instrumento do Estado. Depois, os cursos universitários são apenas uma iniciação. Ou seja, não se pretende fazer tudo, ensinar tudo aos estudantes universitários. Depois eles terão que aprender a partir também da bibliografia que lhes é indicada. O ensino superior é para uma elite. São fundamentos que não. O conjunto das matérias é um conjunto integrado. Ou seja, as faculdades naturais de filosofia natural e de matemática dão o tom a todos os cursos. Todos os cursos têm que estudar, para além de filosofia racional, têm que estudar história natural e têm que estudar geometria. Também os teólogos, também os de direito. E, naturalmente, as três faculdades naturais vão constituir um conjunto integrado, como veem os de filosofia estudam matemática, os de matemática estudam filosofia, os de medicina têm que estudar filosofia e matemática. Portanto, é um conjunto integrado que é passo à frente. Em direito começa a haver também uma mesma unificação. Os dois direitos, canónico e civil, têm um tronco comum nos dois primeiros anos e, sobretudo, têm o direito civil e pátrio também no último ano, no quinto ano. O método já foi falado. Só vos convido a ler método sintético, definições, primeiros princípios, conclusões particulares e mais complicadas. Compêndio é, de facto, compêndios breves, claros, contendo a substância, começando pelo estado da arte em cada uma das disciplinas. E demonstrativo, avançar apenas quando se esclareceu o que está atrás. Ideias claras e distintas para se poder avançar. Um compêndio. Depois, aqui estas metodologias são de ideias palavras. História natural baseada na observação e na sistematização. A física experimental na experiência e na experimentação. A medicina, fundamentalmente, na prática. Queria chamar a vossa atenção, atrás só, para o currículo de medicina. O quinto ano é todo dedicado à prática. O exame final de medicina é só um exame de prática. O candidato é deixado sozinho. Se prescreve erradamente, o professor vai por trás e manda ao enfermeiro que não dê aquela medicação. Mas, no final de um mês de prática, aqui é feita. Depois, um aspecto importantíssimo que é a parte logística e a parte de financiamento. O Marquês pensa a universidade e dá os meios para essa universidade, ter, enfim, a afetação de recursos e a parte logística e do financiamento, em boa parte, vai-se basear naquilo que era dos jesuítas. O Colégio dos Jesuítas, o Colégio de Jesus, que já foi visto também aqui, já se falou aqui esta manhã,
e depois também as rendas dos jesuítas vão constituir cerca de 36% daquilo que é o rendimento global da universidade. Obras aceleradas, em 77, a principal conjunto fundamental daquilo que eram as obras necessárias para a nova universidade estão concluídas, dentro daquilo que era fundamentalmente o Colégio de Jesus e depois o Observatório atrás. Aqui são imagens do Gabinete de Física, do Plano do Jardim Botânico, inicialmente rejeitado por Marquês de Pombal. Importa dizer que o corpo docente foi totalmente renovado, sem fazer sangue. Os antigos professores foram afastados com a quase totalidade da sua ordenada. Naturalmente que foram nomeados imediatamente outros professores, nomeadamente, e depois juntou-se ao corpo dos professores o corpo dos demonstradores e dos preparadores. Tudo com vista às faculdades naturais. Sobretudo aqui, esta parte, vou-lhe pedir mais 2 ou 3 minutos só, redefinir o papel dos professores. Sorte que os ouvintes se utilizem não somente das lições do mestre, mas também das ideias originárias do inventor e se ponham no caminho de trabalhar utilmente pela sua parte no entendimento da ciência. Ou seja, é um convite à investigação. As congregações são as academias internas. A Congregação Geral das Ciências será o embrião da Academia Real das Ciências de 79 e, naturalmente, há alguns destaques a fazer. A predominância do direito natural antes de qualquer outro direito foi uma luta, por exemplo, em Salamanca, para pôr a disciplina de direito natural. É fundamental o direito baseado numa antropologia otimista, dizendo que os homens, sempre sendo racionais, sabem aquilo que têm que fazer. O regalismo, o poder político, o poder, o supremo império civil, tem possibilidade de interferir na materialidade da Igreja. É uma linha, um vetor absolutamente necessário, papel central na história e o ecleticismo, não sistemas, mas o ecleticismo. Muito rapidamente também aquilo que são as projeções. Enfim, convido-vos a ler 2 capítulos muito interessantes que foram ultimamente publicados pelos doutores Carlos Sousa Martins, Fernando Figueiredo e António Leal Duarte, que a uma certa altura nos falam destas projeções naquilo que são as obras públicas, mas aqui interessa-me sobretudo a viagem filosófica no reino e nas conquistas. A viagem filosófica é uma viagem de exploração. Falo da viagem filosófica porque no minuto final que vou pedir para fazer a minha tese, será necessário falar da viagem filosófica. Alexandre Rodrigues Ferreira no Brasil, Amazónia e Rio Negro, depois outras viagens científicas na Europa, na Europa mesmo, enfim, para o estudo dos estudantes e viagens de estudo. Não tenho. São as viagens filosóficas que começam em 1783, fundamentalmente. Alexandre Rodrigues Ferreira, na Amazónia, Rio Negro, Manuel Galvão da Silva, em Moçambique, e Joaquim José da Silva, em Angola. São viagens filosóficas, ou seja, viagens de exploração, de naturalistas, e vocês, pelas imagens, veem que, a uma certa altura, é de tudo: os povoados, a fauna, os equipamentos, a antropologia, mais uma vez, a fauna, a flora, e então os 2 minutos. Uma reforma pioneira a nível europeu, e eu só vou cingir-me ao último parágrafo. Adaptar, sistematizar um modelo coerente e aberto. Os homens que trabalharam na reforma, o Marquês à frente, adotaram tudo aquilo que bolia na ciência da Europa. Não inventaram, adotaram. Adaptaram, muitas vezes expurgaram, adaptaram, mas tiveram o enorme mérito de
de sistematizar. Criaram um modelo que vai durar até à reforma republicana, com modificações, com adaptações, mas o modelo pombalino vai permanecer até à reforma republicana. Então, reparemos, os dois grandes modelos ao longo do século XIX seriam o modelo francês e o modelo alemão. O modelo francês começa a ser gizado em 1793, com a Convenção que vai abolir a universidade e criar as escolas superiores. Depois, com Napoleão, a Universidade Napoleónica. O modelo alemão, que é corporizado na Universidade de Berlim, chamada Universidade Humboldt, é de 1809. A grande viagem exploratória de Humboldt à América do Sul começa em 1799. Em 1798, Kant vai escrever sobre o conflito das faculdades. São modelos que vão dominar o século XIX. Claro que, apesar de o Marquês querer que os estatutos fossem traduzidos em latim para serem conhecidos por toda a Europa, não tiveram divulgação, tiveram os modelos francês e alemão. Mas a investigação, a coordenação entre as ciências, o método estão lá. Neste sentido, é possível dizer que a reforma da Universidade de Coimbra foi pioneira a nível europeu.